Tem um texto no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre uma série de ensinamentos no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus. E quando ele vai encerrar os seus ensinamentos, a sua fala sobre os diversos assuntos pelos quais o Senhor tratou, um dia a gente pode também pensar um pouquinho sobre ele, aliás, deve. Ele chega no finalzinho das suas conclusões e ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática em sua própria vida, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com vontade, contra aquela casa, que não caiu. E não caiu por um motivo, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora eu gostaria de ir com vocês para o mesmo Mateus, só que o capítulo 24 de Mateus. Vamos ler o versículo 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Bom, quando finda a Primeira Guerra Mundial, a ideia revolucionária entra numa crise teórica. Todo mundo esperava que o povo, o proletariado, pegariam em armas para proteger ou para fazer a revolução contra os seus patrões. Mas o que se viu foi o fato de que as pessoas, os seres humanos comuns, os comuns do povo, se armaram e foram para uma guerra com o objetivo de defender os interesses dos seus patrões. Então, o pessoal que está por trás e que pensa a vida, porque a gente acha que as coisas acontecem quase de forma espontânea e casual, servindo a um Zeitgeist, a um espírito do tempo. Parece que o mundo tem que ser assim como é, porque é assim como é. Como se nada disso estivesse, de alguma forma, sendo trabalhado, elaborado, construído, montado. De que forma? A partir da mente, a partir dos valores, a partir da cabeça. E isto é muito poderoso em qualquer aspecto. Esta cadeira na qual você está sentado, ela, para existir nestas formas, com essas medidas, para poder vir ao mundo visível, ela precisou existir na ideia de alguém. A ideia tem este poder criativo, ela é palavra, ela é criadora. Por isso eu tenho falado já há alguns dias aqui e ensinado vocês a necessidade da vigilância em relação aos valores, aos pensamentos e aquilo que você provoca
enquanto palavra? Porque todo verbo, toda palavra gera destino. Alguém pensou, alguém desejou esta cadeira que você está aí, num mundo que ninguém sabe onde é, em um mundo onde as coisas não têm como você tocar, mas de um mundo tão poderoso que é capaz de trazer à realidade as coisas que não existem, como essa cadeira. A Bíblia, ela tem muito a sua atenção voltada para tudo aquilo que é ideia, para tudo aquilo que é valor, para tudo aquilo que é palavra de alguma forma, que gera conteúdo, que gera comportamento. Quando esses camaradas entenderam, perceberam que nenhuma revolução poderia de fato existir, se concretizar do ponto de vista da imposição, do ponto de vista da força, da arma, da guerra. Porque todas as vezes que você tenta mudar alguma coisa, e preste atenção nisso, todas as vezes, porque isso também tem a sua relação com as nossas famílias, todas as vezes que você tenta mudar um comportamento, mudar um valor a partir da força, você gera no outro uma oposição. Estes caras, que são os caras do pensamento, os caras da filosofia, os caras que invadem as nossas academias e enchem a cabeça dos nossos filhos com valores que depois vão gerar comportamentos destrutivos. Esses caras sacaram isso, eles entenderam isso, eles falaram assim, nós estamos agindo com uma certa estupidez, porque todas as vezes que eu obrigo alguém a fazer algo, eu gero nesse alguém, necessariamente, uma relação, uma reação contra-revolucionária. Então, se eu obrigasse cada um de vocês a estar aqui nesta noite, todos vocês sentiriam dentro de vocês uma necessidade de estar fora daqui profunda. Esses caras entenderam que, de fato, algo precisaria acontecer, como... Pode vir se quiser, Rogerinho, para mim? Então, tá demais. Eu pego um aqui no cantinho. Algo precisaria acontecer dentro das nossas mentes. A Bíblia, ela vai dizer que um sofisma é algo tão poderoso, e a palavra sofisma é justamente isso, um valor, uma ideia que se estabelece dentro da sua mente de forma tão poderosa que ela enviesa o seu comportamento, que você não tem como agir de uma outra forma, porque aquilo se tornou natural, se tornou fluido para você. Mesmo que aquilo gere em você prejuízo relacional, prejuízo afetivo, prejuízo financeiro, prejuízo das mais qualidades que você possa estabelecer, você não consegue pensar de outro jeito, você não consegue reagir do outro jeito, parece que só existe uma maneira, você fica cativado, amarrado, cativo no sentido de preso, de escravizado a um pensamento. E esses caras, e daí para você mudar, pensar de outra forma, ter uma outra perspectiva, é algo quase indizível, impensável. E esses caras também descobriram isso. De tal forma que eles falaram assim, rapaz, a gente precisa primeiro mudar a cabeça das pessoas, para que elas desejem a revolução. Só que para a gente fazer isso, a gente vai ter que deixar a mão da guerra. Nós vamos ter que produzir um conhecimento, uma ideia, produzir de alguma forma um construto que, em sendo ministrado intensivamente e insistentemente na mente das pessoas, aquilo se torne de fato algo real para elas. E em 1929, os caras já tinham começado uma coisa chamada
Escola de Frankfurt, mas eles só intensificaram esse processo. E eles entenderam que havia na minha e na sua cabeça 3 colunas que construíam todos os nossos valores e que faziam com que o nosso comportamento fosse como é, do Ocidente para cá, na parte ocidental. E quais colunas eram essas? Eles destacaram 3. Eles destacaram a filosofia clássica grega, onde o preto é preto, o branco é branco, o belo é belo, o feio é feio, o direito romano e a ética judaica cristã. Os valores da ética judaica cristã. E aí eles falaram assim: nós precisamos destruir essas 3 colunas na mente do Ocidente. Só como efeito ilustrativo, só para a gente entender aqui a ilustração, um camarada chamado Herbert Marcuse, ele cria primeiro uma tese, por volta de 1950, uma tese chamada Eros e Civilização. E ele propunha nesta tese alguns objetivos. E o primeiro objetivo dele era impactar a família, destruir a família. E a pessoa central dessa realidade era a figura paterna. Nós temos uma sociedade machista nessa época. E ele propôs 2 coisas assim, a grosso modo, na sua teoria, que era o fato de que o mesmo fascismo que os Estados Unidos combatia na Europa, ele tinha dentro da sua estrutura social básica, que é a família, na figura do pai. Com qual objetivo? Gerar uma animosidade da nova geração, da geração daqueles que iam entrar nas universidades, em relação aos seus pais. E prospectou um comportamento que aconteceria depois, porque ele entendeu que essa figura precisaria ser diminuída. Uma das coisas que eles entenderam também é a figura materna, que ela precisaria estar sobrecarregada, que ela precisaria estar super ocupada. E, paralelamente, começou-se na Europa um trabalho de colocar a mulher em confronto com o homem. Então nós tivemos um movimento das guerras que tiraram o homem das suas casas, levaram eles para as guerras, e um trabalho nas indústrias que precisou de muita mão de obra para suprir essa estrutura belicosa. E as mulheres então tinham que trabalhar o tempo inteiro. Crianças que ficaram desamparadas, órfãs, que ficaram sem seus pais, sem suas mães, e posteriormente geraram um conflito onde a nova geração, a geração paz e amor, não via na figura do pai uma figura aceitável, amável e digna. Via antes nela uma figura que eu tenho medo, tolero, mas nessa medida que gera dentro de mim uma contrariedade em relação a esta figura paterna. Você sabe por que essa geração ficou conhecida como paz e amor? Essa geração ficou conhecida como paz e amor em 1969 por causa da tese de Marcuse. Porque Marcuse também disse que a razão pela qual os Estados Unidos entrava e fazia tanta guerra tinha a ver com o fato de que a sua colonização tinha sido realizada pelos puritanos reformadores ingleses. E que todo pensamento puritano, ele é castrador. Ele é sexualmente reprimido. Portanto, quando você reprime a sua pulsão sexual,
isso deixa você nervoso. E a maneira de coletivamente expressar essa castração sexual era entrar em guerra. Olha que interessante. Faça amor, não faça guerra, ou geração, paz e amor. Quando você vê isso acontecendo lá em 1968, com o ano que não acabou, a mulherada queimando sutiã na Europa, todo capeta tinha que ser macho, ou todo macho teria que ser capeta, colocando em oposição, vendo na figura humana, na figura do homem. Entenda, eu não estou aqui desfazendo toda a realidade machista, toda a realidade errada do pensamento vigente no tempo, no momento. Isso não tem nada a ver com fé cristã, isso tem a ver com o pecado. Tem uma história que um amigo meu me conta, que ele foi falar numa universidade, e nesta universidade, uma repórter resolveu dizer, e ele como cristão, e também como filósofo, ele falando sobre algumas situações, ela disse que a razão do machismo era o cristianismo, era a fé cristã. Ele falou assim, você precisa avaliar melhor o que você está dizendo, porque Jesus Cristo não agiu dessa forma. Jesus Cristo pegou uma mulher pega em flagrante adultério e não a julgou, antes a restaurou a sua dignidade. Pegou uma mulher no sexto marido e disse assim, querida, eu quero te dar uma água, eu quero andar com você. Andou com os caras, ele se cercou de mulheres no seu ministério, ele foi financiado por mulheres no seu ministério. E o que você está falando não tem absolutamente nenhum fundamento. Na realidade, faça o seguinte exercício, disse ele a ela. Observe a condição da mulher nos países onde a fé predominante é a fé cristã. E observe os países onde a fé cristã exerce menos influência. E você vai avaliar a condição da mulher. Então, quando você olha para a Ásia, quando você olha para a África, norte da África, ou quando você olha para o Oriente de alguma maneira, você vê a condição da mulher. Essa realidade de igualdade, essa realidade de parceria, é algo que está lá no Gênesis. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. Ou seja, que lhe esteja à altura, que lhe seja correspondente. Por quê? Porque nenhuma relação é possível em desnível. Nenhuma relação é possível em desequilíbrio. Não é possível uma relação entre desiguais. É por isso que a Bíblia vai dizer assim que o homem deu um nome a todos os animais, ele viu que cada um dos animais tinha o seu equivalente, mas que para ele não havia alguém correspondente. O problema relacionado à dificuldade da mulher também está escrito em Gênesis 3:14, 3:16, o proto-evangelho, 3:15, viu, 14:16, eu fiquei ali no bolo. Porém inimizade, ele dizendo à serpente, a Satanás, entre ti e a mulher, entre a sua descendência, Satanás, como que falando de muitos, e o seu descendente, como que falando de um só, a saber, Jesus Cristo. Satanás sabia que a redenção deste mundo viria do ventre de uma mulher. E ao contrário do trabalho e do trato de Jesus, ele se propôs a ser um problema para as mulheres. Todo mundo governado por Satanás quer, na verdade, o mal para a mulher. E a principal realidade para poder gerar isso, ele sabe, nos nossos dias está sendo engendrado, é colocar a mulher em oposição ao homem. E, por outro lado, o homem em oposição
a mulher. Você vê isso em tudo. Hoje eu fui ver Esporte Espetacular. Os caras me fizeram uma reportagem monstra de um ex-tenista que na década de 60 propôs um jogo de tênis entre ele e uma mulher. E os caras dizem, e a mulher ganha. Na verdade, o cara tem 55 anos, está aposentado faz 25, e a mulher é a mulher que está no auge do processo. Só isso seria um critério que invalidaria o processo, mas enfim, os caras só colocam isso e só fomentam isso para que você olhe para o seu marido e veja nele um inimigo. Para que você olhe para o seu marido e veja nele alguém que quer o seu mal. Para que você olhe a sua esposa e veja nela alguém de quem você tem que desconfiar. E isso vai entrando, vai sendo posto na nossa cabeça. E este ambiente vai sendo o ambiente comum da vida, o ambiente da desconfiança, da discórdia. Os caras entenderam isto. Então, quando você olha, ele disse que em 20 anos, Herbert Marcuse disse que em 20 anos, essa proposta dele eclodiria. Em 1950 ele escreveu Eros e Civilização, em 1969 nós tivemos Woodstock. Explodiu a ideia. Os jovens iam para a rua, propagavam sexo livre, e porque se fizesse sexo não ia fazer guerra, porque tinham a desculpa do Vietnã. Só que para poder confrontar o pai, para poder confrontar o estabelecido, que também está na sua mente, na sua alma, para ter coragem para isso e para não enlouquecer com isso a princípio, você precisa de um movimento que aliene. E aí veio droga, talvez a maior exposição de uso de drogas da época. E de lá para cá, isso tem sido fomentado, semeado. É o negro contra o branco, é o branco contra o negro, é o pobre contra o rico, é o rico contra o pobre, é o patrão contra o empregado contra o patrão, o homem contra a mulher contra o homem. E aí vai gerando esse ambiente onde todo mundo precisa desconfiar de todo mundo. Onde todo mundo precisa cumprir as exigências sociais comuns, seguir por um lado uma cultura, uma tradição. Uma das indústrias que mais cresce no mundo hoje é a indústria do casamento. Não é paradoxal isso? As pessoas gastam fortunas hoje para casarem. Isto movimenta um negócio indizível. Mas nunca se divorciou tanto na história. Tudo isso tem a ver com... passa desde a economia. A Ricardo Eletro, ela tem interesse que você se divorcie da sua esposa. Porque ao invés de uma geladeira, você vai precisar de duas. Não é? Isso movimenta o comércio. A indústria farmacêutica tem interesse que isso aconteça. Você vai precisar de Rivotril, você vai precisar de... A gente vai vivendo essa realidade, passa por tudo isso, mas passa por essa estrutura que a palavra de Deus está nos dizendo. A gente perdeu a referência do que é família. A gente não sabe mais para onde olhar. E o Senhor dizendo assim que existem dois tipos de casa no mundo. Dois tipos de casa, dois tipos de família no mundo. A família que ouve as palavras dele e as põe em prática. E as famílias que ouvem a palavra dele, mas não as praticam. E é interessante que ele diz que o ambiente comum da vida é o ambiente das tempestades.
É interessante que a família que ouve, o homem que ouve, a pessoa que ouve a palavra de Jesus e a pratica, o texto vai dizer que deu contra aquela casa as águas. E o vento bateu com ímpeto, com força. Você não está privado de sofrer as demandas. Você não está privado da sua esposa adulterar, você não está privado do seu marido adulterar, você não está privado de sua empresa quebrar, de perder o seu emprego, de ficar doente, nada disso. Tudo isso pode acontecer tanto com um quanto com o outro, porque a Bíblia vai dizer que o cara que não ouvia, também a água bateu com ímpeto, o vento foi impetuoso, só que existe uma diferença entre essas duas casas. É que aquele que ouve as palavras do Senhor e a pratica, a casa não caiu, porque ela estava solidificada na rocha. Tem muita gente que sustenta o seu casamento não na rocha, mas no seu braço. Tem muita gente que sustenta a fidelidade do marido não na rocha, mas no seu braço. Tem muita gente que sustenta o seu casamento não na rocha, mas no seu braço. Mais cedo ou mais tarde, o seu braço vai cansar. Tem muita gente que sustenta a sua vida, a sua história, o seu casamento, a sua família na psicanálise, sustenta na moral, sustenta na proposição da religião, mas não sustenta na rocha. Porque há uma diferença muito grande entre Jesus e a religião. Fato é que a religião o crucificou. Quando ela olhou para ele, ela falou assim: ele é novidade demais para nós. Nós não subsistimos com ele. Nós precisamos matá-lo. Mas muitas vezes você está de acordo com o padrão do seu segmento religioso, você está fazendo tudo certo. E o seu casamento, ninguém assina o divórcio, mas jamais existiu casamento. Sabe o que é casamento segundo Jesus? Casamento segundo Jesus é aquele que casa. Quando dois se fazem um, é casamento. Quando dois não se fazem um, não existe casamento. Uma vez uma moça me ligou desesperada, querendo saber sobre o que ela fazia da vida, uma vez que ela era casada no papel e que ela exigia então do marido dela uma determinada postura, porque afinal de contas ela tinha uma certidão de casamento. E eu disse a ela assim: querida, eu conheço um Deus que sonda corações e não certidões. Tem muita gente que tem a certidão, mas não tem um casamento. Eu já atendi muita gente, filhos de muitas famílias, onde os pais não se separam por uma questão de despesa, né, porque isso vai gerar uma situação de partilha, mas que já estão separados há muitos anos, onde não há perdão, não há celebração, não há alegria. Eu faço de tudo para manter o casamento como um evento, mas não sou capaz de fazer nada na direção do meu marido, na direção da minha esposa. Existe essa ideia individualista da religião, porque a religião é sempre algo para mim. Eu vou à igreja para que Deus faça algo para mim, e nada mais inviabiliza a relação do que esse tipo de pensamento, e tem muita gente propondo isso nas suas relações. Tem marido que lava uma louça para a mulher porque ele está querendo alguma coisa para ele. Tem mulher que faz algum cafuné, ou sei lá, faz alguma coisa na direção do marido, porque ela está querendo, na verdade, algo para ela. Ela, às vezes, ela quer mudar o marido, ela não se contenta com o marido com que ela casou. Ela casou por falta de oportunidade ou porque ela
estava chegando a hora e precisou casar, ou enfim. Ou ela já casou assim, ele é assim, mas quando eu casar eu coloco ele no eito, no trilho. E daí começa. Sustentado em tudo que Jesus disse? Não. Sustentado na tradição, no que quer, no que acha legal, sustentado no valor, ou às vezes até na religião dela. Eu atendi uma mulher semana passada, e ela disse assim: pastor, eu não sei o que eu faço, eu sou crente, meu marido ele bebe muito, então ele vai para a casa da família dele, eu não vou, porque lá eles bebem, mas ele não bebe pouco, ele bebe muito, e aí eu vou para a igreja, e eu não sei o que eu faço. Falei: querida, você quer que o seu marido seja liberto, sarado? Quero. Eu falei assim: então ore a Deus e peça a Deus o melhor beijo e o melhor abraço para você dar em um bêbado. O melhor beijo, o melhor abraço que você pode dar em um bêbado. Porque nada é capaz de mudar a vida de um ser humano, a não ser o que Jesus disse. E Jesus disse que o único poder capaz de mudar, de redimir um ser humano, é o amor, é o Evangelho, que nada mais é do que a declaração de amor de um Deus por mim e por você. Se você não for mudado pelo fato inexorável e pelo fato imensurável do amor de Deus por você, pode ter certeza que o medo do inferno não vai fazer você mudar. O castigo de Deus não vai fazer você mudar. Te ameaçar, mandar para o inferno não vai. Pode mudar o seu comportamentinho, mas não muda a sua essência. Tem gente que aceita a aparência. Deus não aceita. Deus não aceita. Tem gente que quer ser o vigilante do outro, ao invés de entregar a vida, a casa, a família, nas mãos do guarda de Israel, daquele que não toscaneja, que não pisca, que não cochila. O que você está ouvindo? Qual que é a sua referência para a sua família? Quem que está sustentando? A questão aqui não é a casa, a questão aqui é o alicerce. É onde está sustentada o seu amor, a sua vida, a sua fidelidade, a sua casa, onde está sustentado a sua família. Porque se não for em Jesus, vai acontecer o que Jesus falou. O vento vai bater, porque o vento bate. A água vai vir, porque a água vem. O temporal vem. E vai ser grande a ruína daquela casa. Não importa se ela se mantenha de pé nos tijolos ou nas certidões. A ruína será grande. A única reflexão que eu estou dizendo aqui para nós nessa noite é essa: tenhamos em Jesus o nosso único alicerce. Ele é o único poder para mudar a nossa vida, e o Evangelho que é o único poder para mudar o coração das pessoas. É o único lugar onde a gente pode ter redenção. Isso implica também nas nossas relações com os nossos filhos. Existem momentos diferentes e ação e atitude diferente quando você olha para Deus, de como tratar o seu filho, de como se relacionar com o seu filho, de como você também se relacionar com a sua esposa, com o seu marido. A palavra de Deus diz assim: ame. Eu conto essa historinha de vez em quando, eu não sei se já contei aqui ou se você já ouviu, enfim, mas eu vou contar para ilustrar. Eu estou casado há 20 anos, eu acho, vai fazer 20 anos. No meu primeiro ano de casado, havia uma diferença de libido entre eu e a Lili.
E eu, como era crente, eu pegava os textos da Bíblia e falava: olha, Lili, você precisa, vou usar uma expressão bem chula aqui, tá? Você precisa dar para mim. O Mantovani está dando risada aqui, ó. Ele não tem coragem de falar. E eu pegava lá: não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicardes a oração, depois ajuntai-vos novamente. Aí eu grifava lá: ajuntai-vos novamente. E levava para Lili: olha aqui, ó, você precisa ver aqui. Eu pegava lá: não tem poder o homem sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é a mulher. Também a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. E levava para Lili. Eu fico imaginando, depois que o Espírito Santo joga a luz, você fica vendo o traste que você é. Aí eu fui caçando o texto, e aí eu parei em Efésios, e Efésios diz assim: vós maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E aí o Espírito Santo fez uma perguntinha muito simples no meu coração. Ele disse assim: viu, deixa eu só entender um negócio. Você está dando a vida sua pela sua esposa, como manifestação do amor? Ou você está tirando, exigindo, querendo, sorvendo algo da vida dela para satisfazer você? Aí eu falei: Jesus amado, o que eu estou fazendo? Eu ficava imaginando, na hora de eu chegar em casa, saía lá do Fábio, ia para casa, ela devia falar: aquele doido está chegando. Desamor. Mas você pega lá o que a religião diz. Você pega o que está escrito nas Escrituras, só que sem o Espírito do Cristo. E faz o outro enfiar a goela abaixo. A mulher fala: os bêbados não entrarão no reino dos céus. E pega o texto e leva para o marido. E espera que isso vai mudar ele. Não vai mudar. O que vai mudar é Cristo. O que vai mudar é você amar a sua esposa com o amor de Deus. E é você amar o seu esposo. Amar não é gostar. A base do amor é o serviço. Por isso que a família é o ambiente do serviço. Muitas vezes a gente não quer serviço, a gente quer ser servido na família. E isso é uma ação de desamor, isso conota desamor. Isso é a relação do desamor. Os filhos, existe um momento em que você vai ter que proteger, sustentar. Existe um momento em que você vai ter que proteger, sustentar e ser a consciência dele. Estou falando bem superficialmente. Mas existe um momento em que você vai ter que proteger, sustentar, ser a consciência, mas dar um espaço para essa consciência ser expandida. Você vai interagir com ele, o que você diz. E vai chegar um momento em que não vai adiantar mais nada do que você fale. E se você quiser impor, vai acontecer o que sempre aconteceu. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos: eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Se você quiser se impor ao seu filho, gerando destino ao seu filho, a partir da sua vontade, dos seus valores, será que você tem a condição de fazer isso? Só se você fosse Deus. Vai chegar uma hora que ele vai precisar andar pelas próprias pernas. Vai chegar uma hora que ele vai questionar os valores que você ensinou a ele. Vai chegar uma hora em que ele vai pôr em xeque muito daquilo que você disse, ensinou, quis para ele. Eu atendendo um menino de 17 anos, eu falei: que colégio você estuda? Ele falou: não, estou no 2º ano de agronomia. Eu falei assim: mas como assim? Você começou cedo. Ele falou: é. Eu falei: mas você sempre teve vontade de ser agrônomo? Ele falou: não. É que meu pai é agrônomo, a gente tem fazenda, eu fui.
Falei, mas você nunca sonhou com mais nada? Não. Aí eu, na minha cabeça, né, já fiz uma leitura desse pai. Um menino de 17 anos que não sonha. Que o pai já diz o caminho que ele tem que tomar. O pai impõe. O mercado impõe. Daqui 20 anos, 30 anos, o moleque vai ser um fazendeiro, vai ser um agrônomo, vai estar cheio de dinheiro. Mas às vezes, a casa vai estar ruída. O vento bateu, a água bateu, e foi grande aquela ruína. E não foi ruína do lado de fora somente. Eu fui atender um casal aqui dentro do Alphaville, a casa era 4 milhões de reais a casa. O cara projetou tudo. Eu estudo 3 anos, você sustenta a casa. Depois você estuda 3 anos, eu sustento a casa. Ele estudou 3 anos, 12 horas por dia, 14 horas por dia, passou no concurso. Depois a mulher saiu do emprego, foi estudar. Aí ela passou no concurso, aí estavam os dois concursados. Foram-se 7 anos em que 2 pessoas casadas não se viram. Depois veio a tradição do ter filho, precisamos ter filho. Aí deu um probleminha nela lá e foram gastar com inseminação e tal, demora um pouquinho, aquele negócio todo, aquela angústia, vem, menino. Aí depois de 3 anos nasce a menina. E mulher é assim, os caras aqui vão me entender. Mulher, cara, depois que ela tem, na hora que ela está tendo filho, a pessoa, gravidez, na hora que a criança nasce, você já tem que se preparar emocionalmente para ficar um pouquinho de lado. Com pouca coisa. Senão você começa a sofrer. Você acha que é pessoal, cara, acha, ela não me ama mais. Daí você pega 7 anos estudando, mais 2 gestações, intervalo de 3 anos, 15 anos em que esses dois não se viram. Os 2 caras formados, os 2 caras passarem em concursos, com filho, ricos, e aí o cara adultera. Aí pesa na cabeça dele, meu Deus, que merda que eu fiz. Aí vai e conta para a mulher fala assim, beleza, tá zero. Perdoa. Sabe o que isso gera na cabeça do cara? Ela não liga para mim. Ele queria que ela arrancasse uns cabelos, que ela rasgasse a roupa, mas ela falou, não, beleza, normal, falou, passou. E aí esse cara, que do lado de fora era o bambambãozão, dentro da casa dele era um Zé Mané. E o sonho da mulher era aquilo, era ter a casa, ser bem-sucedida, ter filho, ter uma família. Aí o cara falou, você vê, vou largar. Quando o cara falou, vou largar, aí ela queria se matar. Aí lá vai eu para atender a mulher que quer morrer. Aí eu converso 3 horas com ela, converso 3 horas com ele, e depois junto os dois e vejo 2 pessoas apaixonadas, que se amam, mas que construíram uma casa em cima da areia. Precisava de perdão, precisava de recomeço, precisava de reconciliação. Mas não tinha esta base sólida. Estou pegando só como ilustração, gente. Quem vê de fora inveja. Quem vê de fora quer uma vida igual. Do lado de fora. E o texto vai dizer que é por se multiplicar a iniquidade. O amor vai se esfriando de quase todo mundo. E o amor se expressa, como eu disse aqui, no serviço. É você se dando, é você se doando. Mas existe aí a ideia de que o seu marido vai ser o cara que vai estar ali para te ferrar, a sua esposa é a mulher que está ali também para atrapalhar a sua vida, os seus filhos só te dão trabalho, enfim, não fazem o que você quer. Depende, irmão, qual que é o tempo, qual que é o momento? Quantos anos tem seu filho?
Se ele tiver 20 anos fazendo só o que você quer, você faliu. Você não é mais nada. A idade dele fazer o que você quer é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos 9 você já começa a testar o que ele quer. E aí, filho, o pai gostaria que você fizesse assim. Mas você, o que você acha? Dá espaço para ele desobedecer. Você já pensou nisso? Para ele quebrar a cara, para ele aprender, para ele ser corrigido. Até que vai chegar uma hora que você vai ter que dizer para ele assim: filho, toma parte dos bens que você pediu. Eu vou ficar aqui orando por você, esperando que você caia em si, porque o caminho que você está tomando é mau. Mas conte com o pai para tudo. Na hora que você quiser reatar a relação, o pai está aqui. Enquanto você se movimentar na direção de romper a relação, você só vai poder experimentar de mim o que eu tenho, mas não o que eu sou. Mas no dia que você se virar para a nossa relação, pode ter certeza que eu vou correr na sua direção, eu vou pular no seu pescoço, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu vou fazer uma festa, eu vou matar um bezerro cevado, eu vou restaurar a sua dignidade, eu vou colocar uma sandália no seu pé, eu vou colocar um anel no seu dedo, eu vou matar um bezerro cevado, e a gente vai comemorar essa realidade juntos. Porque você estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Sabe o que é isso? Serviço, amor. Tem gente que a gente ama, mas a gente não gosta. Gostar é querer perto, amar é servir, é desejar o bem, é fazer tudo para o bem de. Isso é amor. Gostar é aquela pessoa. Jesus, ele tinha uma galera de discípulos, aí ia diminuindo, aí tinha 470, 12, dos 12, 3, dos 3, 1. A intimidade é com poucos. Ele pega 3, leva lá e lá acontece um negócio louco. Estou falando do Monte da Transfiguração. O Pai aparece, Moisés, Elias, ele é glorificado. E na hora de descer, ele desce e fala: não fala para os outros não. É nós aqui, é nós, fechou. Vocês são meu fechamento. Dos 3, ele tinha um, quem deitava no peito dele era João. É por isso que lá na última ceia, como convencionou se chamar, quando os caras queriam saber de alguma coisa, falavam com o João: pergunta para ele lá, João, quem que é? Mas amar, que é a antítese da iniquidade, e ter como base, como rocha, Jesus o Cristo, não a sua religião, não o seu valor, não o que você quer, não o seu braço, Jesus o Cristo, é o que pode sustentar a minha e a sua família, a minha esperança. Uma coisa que eu estou convencido no trato com os filhos, é que ninguém sabe educar filho. Por isso a gente só não pode errar numa coisa, na base, e a base é o amor de Jesus. E no relacionamento entre homem e mulher, a gente tem que ter o cuidado de não nos acostumar com a maldade, com a iniquidade. E aqui eu só não estou falando de adulterar, de trair, eu estou falando desse ambiente frio, gelado, desse ambiente sem prazer, sem alegria, sem piada, sem sorriso, sem desejo do bem, esse ambiente de oposição o tempo inteiro, esse ambiente vigiado, onde o tempo inteiro eu tenho que estar vigiando. Esse não é o ambiente do aprisco do Cristo. O aprisco do Cristo é os atraídos pelo amor, os presos pela liberdade. A ideia de vítima o tempo inteiro. Agora, viver para si é a raiz de toda a iniquidade. E essa é uma raiz que nós temos experimentado como valor nos nossos dias. O individualismo é absurdo. A individualidade é algo maravilhoso. Mas o individualismo
é algo perverso. Uma vez atendi uma mulher e ela teve uma história triste, porque no começo ela amou uma pessoa, esse cara foi um crápula, um déspota, a engravidou e a criança nasceu com paralisia cerebral. Ele simplesmente a abandona. Ele a abandona. E os médicos diziam que aquela criança ia sobreviver pouco tempo, mas ela ficou durante 20 anos com essa moça. E depois de 20 anos essa menina falece. E ela entra num outro relacionamento. E aí ela estava num relacionamento, ela já era madura, e ela se tornou uma pessoa ela teve que lidar muito cedo com a vida, e ela se tornou uma pessoa muito proativa, e ela foi dando certo nas coisas dela. E aí o marido dela estava falindo, mas ela estava bem, financeiramente falando. E ela estava com medo de que nesse processo ela também fosse a bancarrota. E ela estava tão perturbada e tão angustiada. E eu falei, querida, você nunca se casou com esse cara. Você se associou a ele. Mas o que impera aí é o individualismo. Você tem a sua vida, ele tem a dele. Vocês dividem uma casa, vocês têm filhos, mas cada um para si. Eu falei, qual foi a época mais feliz da sua vida? E ela, paradoxalmente, foi quando eu tive que cuidar da minha filha. Eu falei, o que você fez durante todos os anos da sua filha? Eu me dei a ela. Eu falei, então, esse é o ambiente do amor. Esse não é o ambiente mais da sua casa. O ambiente da sua casa é o ambiente da iniquidade com cara de bondade. Para qualquer um que você fosse pedir conselho, no mundo diria, sai fora. Sai fora. Agora, se você for pedir conselho a Jesus, Ele vai dizer assim, ama o seu marido, ama a sua esposa, ama os seus filhos, se dê. Você fala, mas não, isso aí, não queira isso em outro lugar. Isso só existe no Evangelho, só existe na rocha. Fora da rocha é loucura, porque o Evangelho é loucura. Família é o ambiente do serviço, é o ambiente do amor, é o ambiente do perdão. Não é um ambiente para quem faz tudo certo, é um ambiente para quem tem a chance de recomeçar. É um ambiente da celebração, onde o filho pode voltar, onde a esposa pode voltar, onde o marido pode voltar. Entenda, cada um tem uma história. Tem muita gente que não consegue mais viver com alguém. Isso é possível. Jesus disse que assim podia acontecer, por causa da dureza do nosso coração. Mas se você quiser ter uma família em qualquer momento da sua vida, de fato, se você quiser ter um recomeço, seja em que momento da sua vida você esteja, seja no seu casamento, ou no seu segundo casamento, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no sexto, saiba de uma coisa: a única maneira da sua casa permanecer diante dos ventos e diante da tempestade é se a rocha for Jesus, se o alicerce for as palavras de Jesus, postas em prática na minha e na sua vida. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor sare as nossas feridas e as nossas famílias, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê espírito de discernimento para perceber toda a mentalidade, todo o valor que tem entrado na nossa mente, no nosso coração, e sobre os quais nós temos erigido, construído nossa casa, nossa vida, nossa história. Senhor, aquilo que não for a rocha que é Jesus,
dá-nos a graça de não perder mais tempo, porque é areia. Na hora que as dificuldades virem, e elas irão vir, porque este mundo é um mundo onde as aflições vão e vêm, não seja grande a nossa ruína, mas que a nossa casa possa ter este ambiente do amor, de quem serve ao Senhor. Porque o serviço é o espírito do amor, do espírito que se dá, que se doa, que ama, do amor que não busca os seus próprios interesses, do amor que não se alegra com a mentira, mas tem prazer na verdade, do amor que perdoa, do amor que restaura. Faz isso, Senhor, nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém.